Aula 1. Nesta aula vamos falar de análise combinatória. Faremos um pouco da teoria e em seguida resolveremos 2 exercícios. Inicialmente, vamos responder a seguinte pergunta: quando é que estamos diante de um problema de análise combinatória? Nós dizemos que um problema é considerado de análise combinatória quando a intenção é agrupar de modos diferentes os N elementos do conjunto finito sob certas condições. Dependendo dessas condições, os agrupamentos podem ser considerados arranjos, combinações ou permutações. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre arranjos simples. O que são arranjos simples? São agrupamentos que distinguem um do outro pela ordem ou pela natureza de seus elementos. Por exemplo, o número 23 e o número 32. Esses dois números se distinguem entre si pela ordem dos elementos. Diferem um do outro pela ordem de seus algarismos, pela ordem dos seus elementos. Já o número 23 e o número 54 diferem pela natureza de seus elementos, e são formados por algarismos diferentes. Então, os arranjos, os agrupamentos diferem pela ordem ou pela natureza. Como calcular a quantidade de arranjos em um conjunto tomados PAP? Nós representamos pela expressão arranjos, A de arranjos, N a quantidade de elementos do conjunto e P a quantidade de elementos do agrupamento. Como P é a quantidade de elementos do agrupamento, nós vamos ter quantas posições? Nós vamos ter P posições, ou P fatores. Primeira posição, segunda posição, terceira posição e aqui a última, ou pésima, ou posição de ordem P. Nós chamamos de pésima posição. Na primeira posição, como o conjunto tem N elementos, eu estou agrupando N elementos de um conjunto, então eu tenho quantas possibilidades de escolha? Na primeira posição, eu vou ter N possibilidades. Como arranjo simples, o elemento escolhido na primeira posição não pode ser escolhido na segunda. Então, restam quantos elementos? Eu tinha N, tirei 1, restou o quê? Então, para a segunda posição, eu tenho N menos 1 possibilidades. Já escolhi 2 elementos. Então, meu conjunto agora tem quantos elementos? Eu não posso utilizar nem este e nem esse elemento aqui. Como eu tinha N, eu já escolhi 2. Então, meu conjunto para a terceira posição tem N menos 2 possibilidades. E assim por diante até a pésima posição, onde eu tenho N menos P mais 1 possibilidades. Não está pensando aí, nossa, será que tem que decorar essa forma? É claro que não. Então, o número de arranjos será o produto, né, de N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos P mais 1. P fatores, lembrando que N menos 1 é a quantidade de elementos do conjunto menos 1. O terceiro elemento vai ser a quantidade de elementos do conjunto menos 2, e assim sucessivamente. Então, vamos ver isso através de um exemplo. Em um colégio, 10 alunos candidataram-se para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio Estudantil. De quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? São 10 alunos disputando as vagas. Temos, neste caso, 10 elementos, 10 alunos. E esses 10 alunos devem ser escolhidos 2 a 2. Então, nós estamos falando de agrupamento, então nós temos um problema de análise combinatória. Agora basta distinguir se é arranjo, combinação ou permutação. Como já antecipadamente eu falei que nós estamos estudando na primeira aula arranjos, então já fica claro que é arranjo. Mas como nós vamos distinguir isso se não está no contexto, está lá numa prova? É só tomar 2 alunos, por exemplo, um aluno A e um aluno B. O aluno A é presidente e o B é vice. Se você inverter a ordem, chamar o B de presidente e o A de vice, a chapa é a mesma? É claro que não. Trocou
a ordem das pessoas, então a chapa mudou. Quem é presidente agora é o B, e o vice é o A. Antes era o A presidente e o B vice. Então a ordem é importante. Então os agrupamentos distinguem pela ordem. Então nós temos arranjos de 8 elementos, tomados 2 a 2. Tomados 2 a 2 significa que nós vamos ter quantas posições? 2 posições. Você vê que eu já estou esquecendo da forma. Apesar de escrever aqui normal, range de elemento PAP igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes N menos P mais 1. Como são 2 posições, a primeira posição é N. A segunda posição vai ser N menos P mais 1. Só 2 posições. Ou ainda, no raciocínio lógico, são 10 alunos. Para escolher o presidente, quantas possibilidades eu tenho? 10 possibilidades. Escolhido um aluno para presidente, ele não vai ser vice. Então, restam quantos alunos na classe para escolher o vice? Restam 9 alunos. Então, para vice-presidente, eu tenho 9 possibilidades. Como são só 2 posições, 10 vezes 9, 90. Exemplo 2. Uma questão do vestibular lá de São Paulo. Uma faculdade mantém 8 cursos diferentes. No vestibular, os candidatos podem fazer opções por 3 cursos, determinando-os por ordem de preferência. Então, num possíveis de formas de optar é. Temos aqui as alternativas. Vamos à resolução. Como deve ser considerada a ordem de preferência? Isto é, primeira opção, segunda opção e terceira opção. Então, os agrupamentos escolhas diferem entre si pela ordem de escolha. A primeira opção, escolha 1. Segunda opção, escolha 2. Terceira opção, escolha 3. Se trocar a ordem das opções, né, se você colocar a terceira em primeiro lugar, se você teve uma boa classificação, você vai fazer o curso da terceira opção e não da primeira. Então a ordem é importante. Se a ordem é importante, se a ordem de preferência distingue a sua matrícula, então você está diante de um problema de arranjo simples. De quantos elementos? 8 cursos, 8 elementos, agrupados 3 a 3. Então na primeira posição você tem 8 possibilidades, na segunda posição 8 menos 1, que é 7, e na terceira posição 8 menos 2, que é 6. Ou 8 menos 3 mais 1. 8 menos 3, 5 mais 1, 6. Efetuando o produto, 8 vezes 7, 56. 56 vezes 6, 336. Observando as alternativas, a resposta da questão é a letra B.